Fica pra cá. Oi? Pra cá? Ou pra... Olá pessoal, tudo bem? A essa altura do campeonato você já deve estar cansado de ouvir falar do coronavírus. E não, esse vídeo não é mais um para falar dos sintomas, até porque já existe muita informação por aí e algumas que eu vou deixar na descrição abaixo. Esse vídeo é especialmente para falar sobre vulnerabilidade na população LGBT em relação à pandemia que tem acontecido. No começo do mês de março, algumas instituições de direitos humanos voltadas para a população LGBT nos Estados Unidos fizeram uma carta aberta orientando os oficiais de saúde do país em relação à maior vulnerabilidade na comunidade LGBT. Dentro dessa carta, eles elencaram 3 motivos que podem ser aplicados também à comunidade LGBT brasileira do porquê essa comunidade tem maior vulnerabilidade nessa pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. O primeiro deles é relacionado ao tabagismo. Nós sabemos que é uma infecção de via aérea, logo, pessoas que fumam têm maior risco em relação a desenvolver quadros mais graves da doença do coronavírus. E na população LGBT, a taxa de pessoas que são fumantes é 50% maior que na população em geral. Pelo menos são os dados que vêm dos Estados Unidos, mas que eles podem ser ampliados para as demais comunidades LGBTs ao redor do mundo. O segundo motivo elencado é em relação aos maiores índices de HIV na população LGBT que na população em geral. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, a chance de transmissão entre homens que praticam sexo com homens é 22 vezes maior do que na população em geral em relação ao HIV. E na população trans, a chance é 12 vezes maior. Ou seja, a população LGBT apresenta maior risco de desenvolver quadros graves do coronavírus, pois o HIV é um fator de imunossupressão. O terceiro motivo elencado nesse documento é referente ao acesso ao serviço de saúde. Os dados americanos, também muito parecidos com os dados brasileiros, falam que a população LGBT, em geral, tem maior dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Por quê? Muitas vezes a população não encontra serviços com acolhimento adequado ou elas têm vergonha de buscar o serviço de saúde por causa de preconceito. Ainda com dados do IBGE, de acordo com o último censo realizado, cerca de 18,6% da população brasileira é uma população idosa. E pode-se considerar que boa parte dessa população LGBT ainda apresenta maior dificuldade de acesso. Ou seja, a gente tem população trans, população travesti e população idosa LGBT dentro do grupo de risco de maior vulnerabilidade para o acesso do serviço de saúde. Então, enquanto comunidade LGBT, é importante a gente reforçar os cuidados com higiene e os cuidados com a transmissão dessa doença que ainda não tem cura ou vacina. Sabendo que a comunidade LGBT tem maior vulnerabilidade e a regra é ninguém soltar a mão de ninguém, agora, nesse período, de preferência que ninguém cumprimente a mão de ninguém. E se você gostou do conteúdo e achou ele interessante, aproveite para divulgar e também para poder acompanhar o canal para ter mais informação sobre saúde LGBT e saúde sexual. Até mais!